Há um texto bíblico que diz que Deus não se agrada dos sacrifícios. Há uma certa comparação entre duas pessoas ou duas posições, aqueles que oferecem um sacrifício a Deus e aqueles que têm um espírito quebrantado. Mas qual seria a diferença? E o que faria Deus não querer, não receber, ou melhor dizendo, não ter prazer em nossos sacrifícios? É isso que nós vamos estar estudando no devocional deste dia. Eu gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus e já te convidar, se você tiver a sua Bíblia com você, abre no livro de Salmos, nós vamos estar terminando este capítulo com um texto muito precioso, Salmo capítulo de número 51, um salmo que Davi compôs diante da realidade de ter sido confrontado pelo seu pecado, quando ele cometeu aquele adultério, aquele homicídio, e então se arrependeu. Ele escreveu este salmo profundamente arrependido, falou de muitas coisas que já abençoaram a nossa vida quando meditamos em dias passados, e hoje nós vamos estar terminando este salmo a partir do versículo 16, serão somente 4 versículos. Vamos a ele, Salmo 51, versículo 16 em diante, diz assim: Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Queridos irmãos, este texto está cheio de muitas coisas interessantes para nós tomarmos atenção nele. Primeira coisa é que os sacrifícios foram instituídos por Deus. Ou seja, Deus dizer que não se agrada de sacrifícios parece contrário àquilo que ele mesmo estabeleceu. Foi ele quem instituiu toda essa realidade de sacrificar animais, oferecer ofertas queimadas ao Senhor e tudo essas coisas de sacrifício que Davi que conhece no dia a dia como israelita que ele era. Tudo isso veio de Deus. Mas a verdade é que o estabelecimento de Deus dos sacrifícios teve duas funções. A primeira era simbológica, havia um símbolo para cada um daqueles sacrifícios. Mas a segunda era a questão da obediência. Os sacrifícios mostravam a obediência das pessoas ao comando de Deus. Mas agora, neste texto, Davi, na verdade, compara ele sacrificando a Deus e o que Deus não recebe tão bem, mas que quer um coração quebrantado. Então, o que eu vejo aí são posições diferentes. E fica claro até na palavra de Davi. Veja bem, ele diz assim: o Senhor não se compraz em sacrifício, senão eu te daria. Ou seja, eu daria. Quem sacrifica a Deus está oferecendo algo a Deus. Está dando, está tirando de si para dar a Deus. Então, o ativo é o homem. O homem está aplacando a Deus, adorando a Deus, tentando receber de Deus alguma coisa através do seu sacrifício. Então, a posição daquele que sacrifica é uma posição de dar. O homem dando a Deus. Agora, Deus, neste contexto aqui, Davi entende pelo Espírito do Senhor claramente que tu não te deleitas nos holocaustos, que são essas ofertas queimadas para perdão. E ele diz, os sacrifícios para Deus são o espírito do homem, é minúsculo, quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito, o Senhor Deus não desprezará. Isso é o que o texto diz. E o que é então esta posição de coração quebrantado? Ora, aquele que está com o coração quebrantado, ou seja, meio que quebrado, pequeno, feito em pedaços e contrito, apertadinho, ele somente espera a graça de Deus, ele somente espera receber pela misericórdia do Senhor. É alguém que se mostra numa posição de não merecer nada. E este texto aqui me fez lembrar aquele texto de Lucas capítulo 18, que Jesus propôs uma parábola de que 2 homens foram ao templo orar. E um deles era fariseu, o outro era publicano. E o fariseu disse, olha, graças a Deus que eu não sou, a Deus, né, orando, ele disse, eu não sou como esse publicano e etc, com relação aos seus pecados. E ele disse, eu sacrifico. Ele não usou essas palavras. Ele diz, eu jejuo, eu trago os meus dízimos. Ou seja, ele mostrou-se diante de Deus uma vida que oferecia os sacrifícios próprios da lei para Deus. E o publicano, segundo
a colocação de Jesus nesta parábola, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, porque eu sou homem pecador. Então nós vemos que é a posição daquele que sacrifica, de alguém que vai dar a Deus. O outro é o coração quebrantado e contrito, que naquele momento só pode receber de Deus. E é este posicionamento que eu entendo que Davi está explicando. Neste momento, neste cenário, Deus não tem prazer nos sacrifícios. Aqueles que vão na sua vida de pecado, na sua vida ostentiva diante de Deus, oferecer os seus sacrifícios de louvor ou que sejam, Deus não está esperando e nem querendo e nem feliz conosco assim. Mas o que Ele espera de nós são corações quebrantados e contritos. Agora, o interessante é notar de que ambas as posições colocam Deus como Senhor, colocam Deus como Deus, no lugar de Deus. Aquele que oferta para Deus, quer adorar a Deus, quer agradar a Deus e quer, enfim, receber talvez alguma coisa de Deus, mas enfim, está dando, aquele que sacrifica está dando algo a Deus e respeitando a Deus na sua posição. Aquele que tem o coração quebrantado da mesma maneira. Então, o problema não está nestes dois cenários, na realidade de como eles veem a Deus, mas está na realidade do seu coração. Agora, veja o finalzinho deste salmo, que coisa mais interessante ainda. No versículo 18, ele diz a Deus: abençoa a Sião segundo a tua vontade. Ou seja, eu estando com o coração quebrantado e me mantendo nesta posição, eu vou esperar a bênção de Deus, não é da minha declaração, não é da minha posição, não é do sacrifício que eu daria. O salmista diz: eu daria, se o Senhor quisesse, se isso agradasse ao Senhor, eu daria. Mas neste momento, você se lembra do fariseu, segundo a parábola que nós acabamos de falar? Voltou sem estar justificado e o publicano voltou justificado, ou seja, diante de Deus, quando nós precisamos do perdão de Deus. Nossa posição deve ser de quebrantamento. Agora, o versículo 18 diz: se segundo a boa vontade do Senhor, que é a graça do Senhor, a atuação dele, que vem dele, pela sua graça para nós, abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Ou seja, se Deus entrega para nós, se Deus dispõe para nós, perdoa as nossas vidas, restaura. Quando fala dos muros, fala de restauração das nossas posições, glória a Deus. Então aí, digo eu, aí não está, mas então te agradarás de sacrifícios de justiça. Veja aí. Os holocaustos, que está no versículo anterior 16, dizendo que Deus não se deleita. Agora, no versículo 19, ele diz: os holocaustos e as ofertas queimadas, então se oferecerão sobre o teu altar, e tu te agradarás, é o versículo 19. Ou seja, no 16 ele diz: tu não te deleitas no holocausto. No 19 ele diz: agora tu te deleitas. Como pode ser? Mudou tudo pela operação de Deus. Quando nós chegamos adiante de Deus, na nossa pequenez, na nossa realidade de pecado, a nossa posição é de quebrantamento, de coração contrito. Nós devemos a cada dia, a cada culto, a cada momento de oração, entrar nela, aleluia, com um coração desejoso de receber, glória a Deus, de receber a graça de Deus, e nós o adoraremos, e nós humildemente nos prostraremos diante do Senhor, colocaremos as nossas realidades, traremos o nosso culto a Ele em um coração contrito, até que Deus nos abençoe, até que Deus nos restaure, até que Deus nos faça sentir a sua presença. E quando esta atuação de Deus vem para nós, então é hora, aleluia, de oferecer a Ele, porque ambos sacrificam. A verdade é que os que sacrificaria, por exemplo, Davi disse: eu na minha posição, se o Senhor quisesse, eu daria o sacrifício. Mas o Senhor não quer. Então, o Senhor quer um coração quebrantado e contrito. Mas a pessoa do coração quebrantado e contrito também sacrifica a Deus. Mas a posição do seu coração é diferente. E essa é a diferença marcante que eu encontrei da sabedoria de Deus nesse salmo. Que nós possamos guardar, aleluia, diante de Deus, o Deus
todo-poderoso e nós conhecemos a nossa fraqueza, a nossa pequenez. Ele até mesmo diz na palavra, ele sabe que nós somos pó, mas então nos coloquemos como servos, como humildes, como quebrantados, como contritos diante de Deus e pela sua graça, sim, nós seremos levantados, edificados, fortalecidos e aí então entregaremos sacrifícios que agradarão ao nosso Deus. Amém.